A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré a todos meus amados irmãos e irmãs. Meus amados, hoje nós vamos fazer uma breve reflexão, meditação da palavra de um homem que se diz a história e que se faz biblicamente narrada na carta de Atos, Atos dos Apóstolos. Carta de Atos, a Bíblia ela não relata quem realmente escreveu. Alguns estudiosos dizem que foi Lucas, mas aqui na Bíblia ela não relata, apenas que foi feito por pessoas que seguiam Jesus. Então esse homem que nós vamos falar agora, ele era uma pessoa que perseguia o cristão. Mas aí ele teve uma transformação. E essa transformação que ele teve foi uma transformação que todos que o conheciam ficaram até temerosos, porque achavam que era difícil. Mas vamos entender aqui o texto e o contexto da história desse homem. Amém? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versos 1 ao versos 6. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do versos 1 ao 6, certo? Aqui o contexto aqui da Bíblia Sagrada, ele já vem nos falando sobre a conclusão do texto, que é sempre o que tem na frente da sua Bíblia, da minha. Ele já fala que a conversão de Saulo no caminho de Damasco. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. Amém? Vamos ler esse texto. Versos 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. 2. E pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E no 3 ele fala, indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. No 4, e caindo na terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te terá dito o que te convém fazer. Só até aqui, meus amados irmãos. Meus amados, essa palavra aqui, ela é para mim, é para você. Como eu bem frisei, o capítulo 9 de Atos, né, o capítulo, ele narra uma dramática conversão de Saulo de Tarso no caminho de Damasco, onde ele teve um encontro com Jesus. O capítulo 9 ele é basicamente isso aí. Ele tem um encontro com Jesus, ele, quando se encontra, ele se transforma de ser um perseguidor e vai ser um perseguido. Porque ele tem um encontro com Jesus e quando se tem um encontro com Jesus, tudo se transforma. Eu que era Moreira, sou o irmão Moreira. Estou dando um exemplo. Quem era irmão Francisco?
era só Francisco. O Carlos, hoje é irmão Carlos. Então, quando a gente tem um encontro com Jesus Cristo, em verdade e em espírito, esse encontro é quando você confessa e reconhece o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Então, quando o homem ele tem esse encontro, tudo se transforma. Isso não é de hoje, já vem desde lá de Gênesis. A promessa de Deus, ela é de Gênesis ao Apocalipse, ela tem uma promessa. Fala da vinda do Senhor. Se você for ver as cartas, ela fala isso aí. Ela fala de promessa. Então, quando o homem ele tem um encontro com Jesus, há uma transformação. E essa transformação só acontece se realmente você deixar o Espírito Santo bater em sua porta e você deixar ele entrar. Então, meus amados irmãos, aqui no primeiro capítulo, aliás, no capítulo 9, né, do verso 1, ele diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E o verso 2, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrar com alguns daquela seita, quer homens ou quer mulheres, e conduzisse presos a Jerusalém. Olha, aqui ele sai a caminho de prender aquelas pessoas que nem nós, né? Que nós somos testemunhas de Jesus Cristo. Então ele sai aquele caminho ali para perseguir as pessoas que eram testemunhas, as pessoas que eram seguidores de Jesus. Mas aí Deus ele muda o quadro. Ele muda o quadro da minha vida, muda o quadro da sua vida, mas você tem que crer, tem que ter fé. Mas aí esse quadro que ele mudou aqui foi justamente para mostrar aquelas pessoas que Deus ele tem um poder maior do que o homem. Muitas vezes você se depara com uma pessoa que às vezes, rapaz, esse aqui não tem mais jeito. Ele tem um encontro com Deus e Deus dá o jeito nele. Vocês já ouviram falar disso aí? Eu já ouvi. Pessoa que andava no mundo do crime. Tem até umas piadas que diz, né? Ah, é porque é crente, agora era do mundo do crime, mas é realidade. Quem faz essa mudança no homem é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus diz isso, ela garante isso. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo, depois de sua conversão, ele fez várias cartas. E uma das cartas que ele escreve aos Romanos, no capítulo 10, versos 9, ele fala que se com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou os mortos, será salvo. Então, irmãos, ele vai mais além. No capítulo 10 ele ainda diz assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca para a confissão para o Senhor. Então ele faz esse alerta justamente que quando você tem um encontro com Jesus, você confessa, esse encontro ele lhe traz uma mudança. Porque você vai passar a seguir os caminhos de Jesus. Os exemplos que ele deixou.
Então, voltando ao assunto aqui, trazendo para Saulo aqui, né, que depois da conversão ele vai ser chamado de Paulo, né? Então, o que acontece aqui? No 3 ele diz, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, esse aqui é o encontro. Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Isso aqui é muito forte, irmão. Porque ele não viu totalmente a face do Senhor, porque é a luz muito forte. Você imagina aí um sol tremendo que você não consegue nem olhar para o sol. Foi mais do que isso. Aqui no 4 ele diz, e caindo em terra, ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Caiu por terra. A palavra diz que caindo em terra, ele ouviu essa voz. Uma voz que, quando ele ouviu, creio eu que ele possa ter, na hora, desmaiado. Mas o impacto foi grande. Você imagina um sol, vamos imaginar uma luz resplandecendo sem você poder nem enxergar. Mas aí está aquele lá. A partir daquele momento que ele viu essa voz, e ele disse, quem és? É o Senhor? O Senhor falou, e disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro, irmão. Quando ele fala isso aqui, é as correntes que ele estava ali amarrado. Aquelas correntes presas. Ele não tinha, não sabia nem o que estava esperando. E duro era isso. A palavra de Deus diz, fala em aguilhões, é como se fosse corrente. Paulo ele estava acorrentado. Sem ver o que ele estava, a maldade que ele estava fazendo ali, na perseguição daquelas pessoas que anunciavam Cristo. Mas Deus quebrou essa corrente. Deus deu a liberdade a ele. Deus, ele vai dizendo através de seu Filho amado Jesus, esse aqui é meu. Eu quebro essa corrente e trago ele para mim, ele vai ser meu servo. Porque esse vaso eu escolhi. Vou mudar o nome dele. Ele vai deixar de ser perseguidor, mas vai ser o quê? Perseguido. Mas vai levantar a bandeira do leão da tribo de Judá. Mas vamos lá. No 6, ele diz, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, o que queres que faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá na terra terá dito o que te convém fazer. Meus irmãos, nesse momento aqui, segundo aqui a gente não vai alongar o texto, mas o negócio foi tão pesado que no 7 diz, e os varões que iam com ele pararam espantados ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Olha aí. Eu acabei de falar. Até os varões que iam com ele ficaram espantados, amedrontados, porque não viu ninguém, viu só a voz e o clarão. Mas é assim, irmão. Quando a gente tem um encontro com Jesus, é mistério. É mistério. Até eu estar falando com vocês aqui é um mistério. Deus sabe todas as coisas. E Ele vai fazendo com você assim como fez com Paulo. Vai fazendo comigo como fez com Paulo. Vai mudando o quadro. Há uma transformação, há um renovo do Espírito Santo de Deus. Você que está aí é uma nova criatura no Senhor, porque está me ouvindo.
Graças a Deus que nós temos livre liberdade de falar a palavra do Senhor. Tem canto por aí, meus amados irmãos, que a gente não pode nem gravar um vídeo desse. Vocês sabem disso. Não é mais nada do que a palavra do Senhor. Não estou falando de mim. Quem sou eu para falar de alguém? É só palavra, que é o que a gente tem que a cada dia se alimentar. Nós temos que ter um renovo em nossas vidas todos os dias. E aqui Paulo se encontra com Jesus. Ele vai começar daqui por diante a vida dele ministerial. Tem um encontro que ele manda se encontrar com outros varões. O Senhor, em visão a Ananias, ele fala, né? E eu não vou, vamos dizer assim, falar muito aqui, porque o capítulo 9 ele é grande. E ele nos traz uma reflexão. Reflexão é uma só. Se você for ver, Paulo, ele passa para a gente uma coisa. Primeiro, que quando a gente tem um encontro com Jesus, há uma mudança. Segundo, que a gente tem que ouvir a voz de Deus. E terceiro, tudo que Deus ordenar para você fazer, meu irmão, faça. Olha, se está em linha com a palavra, faça, execute. Jesus, depois que ele tem um encontro, ele manda ele fazer uma coisa, missão de pregar a palavra. Ele vai fazer viagens, vai em busca, ele começa a ser perseguido, mas está fazendo ali o trabalho do Senhor, Jesus mandou. Então a gente tem que se mostrar como cristão e avante, e a luta, e a busca. Ganhar vidas para Jesus, falar do amor dele. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Então Paulo ele nos dá um exemplo de uma pessoa que foi um missionário, defende e defendeu a bandeira de Jesus Cristo da palavra e anunciou a palavra do jeito que foi mandado pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tem um espírito de ousadia. Paulo ele não se detém mesmo, foi preso, passou em viagens aí, ele passou uma situação muito difícil, mas Jesus estava com ele. O que foi que Jesus viu em Paulo? Mesmo diante de um homem que era perseguidor, o que foi que Jesus viu em Paulo, meus irmãos? Eu já lhe responder. Coração verdadeiro. Quando ele ouviu a palavra do Senhor, ele teve o coração verdadeiro de aceitar. E aqui no capítulo 9, em Atos, Jesus, em Atos dos Apóstolos, ele fala que Paulo é um vaso escolhido. Esse é meu vaso escolhido. Muito forte, meu irmão. Esse é meu vaso escolhido. Assim como eu, como você, nós somos vasos escolhidos por Deus. Porque nós tivemos um encontro com o Senhor, não foi com qualquer pessoa. Então, meus amados irmãos, que a cada dia possamos estar buscando todos os dias esse encontro com o Senhor. É ouvindo a palavra, é fortalecendo nosso coração com a palavra do Senhor. Deus ele está contigo, não importa o que você esteja passando, não importa a luta, mas se você teve um encontro com o Senhor, ele diz, você é um vaso escolhido. Eu estou contigo até os confins da terra. Ele fala isso aí para o povo de Deus.
Então, meus irmãos, confie no Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor e tudo Ele fará. É bíblico. Então, quando Paulo se entregou ao Senhor, houve a conversão, Deus deu uma nova vida a Paulo. Era Saulo, até o nome mudou, é Paulo de Tarso. Ele era de Tarso. Amém? Meus amados irmãos, a meditação de hoje foi essa. Que o Senhor possa lhe abençoar e saiba que você é um vaso escolhido de Deus. Amém? Forte abraço a todos e que Deus nos abençoe.